O Vale dos Ossos Secos, uma mensagem de esperança e restauração divina. Imagine um vale, não um vale verde cheio de flores e riachos cristalinos, não um vale onde pastores levam suas ovelhas para descansar. Imagine um vale seco, desolado, onde o vento quente sopra levantando poeira e o sol castiga a terra rachada. E nesse vale, espalhados até onde os olhos podem alcançar, ossos humanos, secos, brancos, quebrados pelo tempo, expostos ao sol há tanto tempo que já perderam qualquer resquício de vida. Ossos que um dia foram pessoas, que um dia tiveram sonhos, que um dia respiraram, amaram, caminharam, agora não passam de restos esquecidos no meio do nada. Essa é a visão que o profeta Ezequiel teve, uma das passagens mais poderosas, mais impressionantes e mais transformadoras de toda a Bíblia. Uma visão que atravessou milhares de anos e continua falando ao coração de cada pessoa que se sente seca, quebrada, sem esperança, sem forças para continuar. Mas para entender o peso dessa visão, precisamos primeiro entender quem era Ezequiel e o que estava acontecendo com o povo de Deus naquele momento. Ezequiel era um sacerdote, um homem preparado para servir no templo, para oferecer sacrifícios, para estar na presença de Deus dentro do lugar mais sagrado de Israel. Mas Ezequiel nunca exerceu plenamente esse ministério no templo, porque antes que pudesse fazê-lo, ele foi levado cativo para a Babilônia. Por volta do ano 597 a.C., o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou milhares de israelitas para o exílio. Ezequiel estava entre eles, arrancado de sua terra, separado do templo, distante de tudo o que conhecia. Ele se viu vivendo às margens do rio Quebar, em uma terra estranha, cercado por um povo que adorava outros deuses. E o povo de Israel? O povo estava destruído, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Jerusalém havia sido arrasada. O templo, aquele lugar que representava a presença de Deus no meio do povo, seria completamente destruído em 586 a.C. As muralhas derrubadas, as casas queimadas, as famílias separadas. Os filhos de Abraão, de Isaque e de Jacó, o povo escolhido por Deus, agora eram escravos em terra estrangeira. E o pior de tudo é que eles sabiam, no fundo do coração, que aquilo era consequência de suas próprias escolhas. Deus havia avisado repetidas vezes, através de profeta após profeta. Jeremias clamou, Isaías alertou, Oséias implorou. Mas o povo não ouviu. Eles se voltaram para ídolos, abandonaram a aliança com o Senhor, praticaram injustiças, oprimiram os pobres, corromperam a adoração. E agora, no exílio, colhiam o fruto amargo da desobediência. O sentimento que dominava o povo está registrado no próprio texto de Ezequiel 37, versículo 11, quando Deus revela o que o povo dizia: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Perceba a profundidade dessa declaração. Eles não estavam dizendo apenas que estavam tristes, eles estavam dizendo que estavam mortos por dentro. Secos, sem esperança alguma, cortados de qualquer possibilidade de restauração. Era como se dissessem: acabou. Não tem mais jeito. Deus nos abandonou e não há caminho de volta. Quantas vezes nós mesmos já nos sentimos assim? Quantas vezes olhamos para a nossa vida e vemos apenas ossos secos? Um casamento que parece morto, um sonho que foi enterrado. Uma situação financeira que parece sem saída, um vício que nos escraviza, uma dor que não passa, uma solidão que sufoca. Momentos em que a esperança parece ter evaporado como água no deserto, e tudo o que resta são ossos secos espalhados pelo vale da nossa existência. E é exatamente nesse contexto de morte total, de desesperança absoluta, que Deus age, porque Deus não espera as condições serem favoráveis para se mover. Deus se especializa no impossível. Ele não precisa de matéria-prima boa para trabalhar. Ele criou o universo inteiro a partir do nada.
Ele separou as águas do Mar Vermelho. Ele fez o sol parar no céu. Ele alimentou milhões no deserto com pão que caía do céu todas as manhãs. Para Deus, um vale cheio de ossos secos não é um problema, é uma oportunidade. O texto nos diz que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e o levou pelo Espírito até o meio daquele vale. E ali, Deus fez algo surpreendente. Ele não simplesmente mostrou a visão e disse o que faria. Ele fez uma pergunta. Em Ezequiel 37, versículo 3, Deus perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Pare e pense na magnitude dessa pergunta. Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, aquele que conhece o fim desde o princípio, está perguntando a um ser humano se aqueles ossos podem viver. Ele sabia a resposta, claro que sabia, mas ele queria ouvir de Ezequiel, queria testar sua fé, queria ver se o profeta seria limitado pela lógica humana ou se abriria espaço para o sobrenatural. E a resposta de Ezequiel é uma das mais sábias de toda a Escritura. Ele não disse sim, ele não disse não, ele disse: Senhor Deus, tu o sabes. Em outras palavras, Ezequiel estava dizendo: humanamente falando, é impossível. Ossos secos não voltam a viver, mas eu sei quem tu és, eu sei do que tu és capaz, então eu não vou limitar tua ação com minha incredulidade. Tu sabes, Senhor. Essa resposta é um modelo para nós. Quando olhamos para situações impossíveis em nossas vidas, quando tudo parece morto e seco, a resposta correta não é declarar que acabou. A resposta correta é dizer: Senhor, tu sabes. Eu não entendo como, eu não vejo saída, mas eu sei que tu és Deus e que nada é impossível para ti. Então veio a ordem divina. Deus mandou Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos. Profetizar, falar a palavra de Deus sobre a morte. Declarar vida sobre o que estava morto. Em Ezequiel 37, versículo 4, Deus disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Há algo profundamente poderoso aqui. Deus poderia ter simplesmente restaurado aqueles ossos sem a participação de Ezequiel. Ele é Deus, afinal, mas ele escolheu envolver o profeta no processo. Ele escolheu usar a voz humana como instrumento do milagre divino. Isso nos ensina que Deus nos convida a participar de seus planos. Ele nos chama a profetizar, a declarar sua palavra, a falar vida onde há morte, a proclamar esperança onde há desespero. E Ezequiel obedeceu. Ele profetizou como lhe foi ordenado, e enquanto ele falava, algo extraordinário começou a acontecer. O texto diz que houve um ruído, um barulho, um estrondo, e os ossos começaram a se mover. Osso se juntou a osso. Cada osso encontrou seu lugar. Tendões apareceram sobre eles. Carne cresceu, pele os cobriu. Aquele vale de morte se transformou diante dos olhos de Ezequiel em um campo coberto de corpos perfeitamente formados. Mas havia um detalhe crucial. O versículo 8 diz: não havia espírito neles. Os corpos estavam completos, perfeitos na forma, mas sem vida. Eram como bonecos. Tinham aparência de gente, mas não respiravam, não se moviam, não viviam. E isso também nos ensina algo importante. Estrutura sem espírito é morte bonita. Você pode ter a forma de uma vida organizada, pode ter a aparência de que está tudo bem, pode montar a estrutura perfeita, mas se não houver o Espírito de Deus, não há vida verdadeira. Muitas igrejas têm estrutura, têm programas, têm organização, mas estão sem o sopro do Espírito. Muitas pessoas têm carreira, bens, relacionamentos, mas estão vazias por dentro porque falta o essencial. Então Deus deu uma segunda ordem. Em Ezequiel 37, versículo 9, ele disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel profetizou novamente, e o Espírito entrou neles, e eles viveram, e se puseram de pé, e o texto diz que era um exército grande, extremamente grande.
Onde antes havia apenas ossos secos e morte, agora havia um exército de pé, vivo, restaurado, pronto para cumprir seu propósito. A palavra hebraica usada aqui para espírito é ruach, que pode significar espírito, vento ou fôlego. É a mesma palavra usada em Gênesis 2, versículo 7, quando Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O mesmo Deus que soprou vida no primeiro homem está soprando vida naqueles ossos secos. É uma nova criação. É um recomeço. É Deus fazendo o que só Ele pode fazer. E qual era a mensagem que Deus queria passar através dessa visão? O próprio texto nos revela, a partir do versículo 11. Deus disse a Ezequiel: "Estes ossos são toda a casa de Israel." Os ossos secos representavam o povo de Israel no exílio. Um povo que se sentia morto, sem esperança, cortado de Deus e de sua terra. E Deus estava dizendo, através dessa visão espetacular, que Ele não havia desistido deles. Que o exílio não era o fim da história, que a destruição de Jerusalém não era o ponto final, que a morte aparente do povo seria revertida pela mão poderosa do Senhor. No versículo 12, Deus declarou: "Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel." Deus estava prometendo restauração completa. Ele tiraria seu povo das sepulturas do exílio, ele os traria de volta para sua terra, ele os restauraria como nação. E mais do que isso, no versículo 14, ele prometeu: "Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra." Essa promessa se cumpriu historicamente quando, décadas depois, sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia, os judeus puderam retornar a Jerusalém e reconstruir o templo e as muralhas da cidade. Mas a profecia tem camadas mais profundas. Ela aponta também para a vinda do Espírito Santo, que seria derramado sobre toda a carne, como profetizado por Joel e cumprido no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2. E aponta ainda para a restauração final de Israel e de toda a humanidade que crê na consumação dos tempos. Mas o que essa mensagem diz para nós hoje, aqui e agora, neste momento? Ela diz que não importa quão seco você esteja, Deus pode restaurar. Não importa há quanto tempo seus sonhos estão mortos, Deus pode ressuscitá-los. Não importa quão espalhados estejam os pedaços da sua vida, Deus pode juntar osso com osso, colocar tendões, cobrir com carne e soprar seu espírito sobre você. Ela diz que Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. O povo de Israel havia se declarado morto. Eles mesmos disseram que a esperança havia perecido. Mas Deus olhou para aquele povo sem esperança e disse: "Eu tenho um plano. Eu vou restaurar, eu vou trazer vida." Ela diz que a palavra de Deus tem poder criativo. Quando Ezequiel profetizou, os ossos se moveram. A palavra de Deus não volta vazia, como está escrito em Isaías 55, versículo 11. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Quando você declara a palavra de Deus sobre sua situação, coisas começam a se mover no mundo espiritual, mesmo que você ainda não veja no mundo natural. Ela diz que o Espírito Santo é essencial. Sem ele temos apenas formas sem vida. Sem ele temos religião sem poder. Sem ele temos estrutura sem propósito. Como Paulo escreveu em 2 Coríntios 3, versículo 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos do sopro de Deus em nossas vidas todos os dias. E ela diz que Deus transforma vales de morte em campos de exército. Ele não apenas restaura, ele levanta. Ele não apenas cura, ele comissiona. Aqueles ossos não se tornaram apenas corpos vivos. Eles se tornaram um exército. Deus não quer apenas te tirar do vale. Ele quer te levantar como guerreiro, como instrumento em suas mãos, como alguém que tem propósito e missão. Talvez você esteja nesse vale agora. Talvez sua vida pareça um campo de ossos secos. Talvez você tenha perdido a esperança e esteja dizendo, como o povo de Israel, que seus ossos se secaram e que não há mais saída. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que soprou sobre aquele vale está soprando sobre sua vida neste momento.
O mesmo Deus que juntou osso com osso está reunindo os pedaços quebrados da sua história. O mesmo Deus que colocou carne e pele sobre aqueles corpos está restaurando o que o inimigo roubou, o que o tempo destruiu, o que a dor levou embora. Em Romanos 4, versículo 17, Paulo nos diz que Deus é aquele que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o nosso Deus. Ele não é limitado pelas circunstâncias. Ele não é refém do diagnóstico médico, da sentença judicial, da conta bancária, do histórico familiar, do passado de fracassos. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que faz caminhos no deserto e rios no ermo, como diz Isaías 43, versículo 19. A visão do Vale dos Ossos Secos é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. É Deus dizendo à humanidade que enquanto Ele existir, e Ele é eterno, sempre haverá possibilidade de restauração. Sempre haverá chance de recomeço. Sempre haverá um sopro de vida disponível para quem clamar. Deus perguntou a Ezequiel: poderão viver estes ossos? E hoje Ele faz a mesma pergunta a você. Pode a sua família ser restaurada? Pode o seu casamento reviver? Pode a sua saúde ser restabelecida? Pode o seu propósito ser redescoberto? Pode a sua fé ser reavivada? Pode a sua alegria voltar? E a resposta é a mesma de Ezequiel: Senhor Deus, Tu sabes. Sim, Ele sabe. E Ele pode. E Ele quer, porque Ele é o Deus que transforma vales de ossos secos em campos de vida abundante. Ele é o Deus que transforma cinzas em beleza, como diz Isaías 61. Ele é o Deus que faz todas as coisas novas, como está escrito em Apocalipse 21, versículo 5. Não importa o que seus olhos veem, não importa o que a lógica diz, não importa o que as pessoas falam, o Deus que soprou sobre aquele vale está vivo, está presente e está soprando sobre você agora. Levante-se, sacuda a poeira dos seus ossos, receba o sopro do Espírito, porque o Vale dos Ossos Secos não é o seu destino final. É apenas o lugar onde Deus vai realizar o maior milagre da sua vida. Inscreva-se no canal e ative o sininho.